Pessoal, boa tarde. Queria dizer que é uma alegria, né, participar desse evento. Há anos aí a Claudinha tem nos renovado o convite, né, para a gente participar. Bom, gente, eu queria compartilhar hoje uma temática que talvez o título aí, dentre vários títulos falando sobre santidade, presença de Deus, sobrenatural, como o Guilherme falou, eu falei assim a humanização do santo, né? Assim, ó, o pessoal deve pensar que eu sou liberal, né? Não sou não, viu, gente? Ou muito humanista, pelo contrário. Eu acho que um tópico muito importante nesse contexto é a gente, digamos, localizar essa nova vida, né? E o Guilherme enfatizou muito isso, essa nova realidade do sobrenatural que se abre para a vida do cristão e que deve ser a nossa orientação, e como, digamos, manifestar isso na nossa condição humana na qual permanecemos, né? Então esse ponto que o Guilherme falou do equilíbrio, de que ainda que a nova vida já esteja se manifestando e as novas realidades estejam sendo aguardadas pelo cristão, digamos, a nossa estrutura como criatura, como humanos, né, feitos à imagem de Deus, mas basicamente finitos, corpóreos ou incorporados, né, limitados em vários contextos por isso. E qual é o papel que isso pode ter na nossa espiritualidade e como que essa nova vida pode se manifestar de uma tal forma que nós participemos desse grande projeto de Deus de reconciliação de todas as coisas com Ele, mas tocando nessas dimensões, né, daquilo na criação de Deus que Deus teve intenção de que nós fôssemos e de que Deus continua tendo intenção de que nós sejamos humanos e de que na ressurreição nós também continuaremos sendo humanos, né, nesse sentido de criaturas finitas, limitadas, incorporadas com corpo, com atividades a serem feitas, desafios no dia a dia. E isso acho que é um ponto muito importante, principalmente diante de uma, digamos, igreja que, em muitos contextos, né, vive aquela realidade que o Guilherme colocou do sobrenatural de uma forma não balanceada, né? Ou você tenta desconectar o sobrenatural das realidades da vida humana, daquilo que é natural, daquilo que é parte do nosso dia a dia. E muitas vezes a gente gera cristãos ou uma igreja que não tem dado frutos ou que não tem testemunhado dessa abundância ou dessa riqueza de Deus para com nós, ou conosco, em todas as áreas da vida, né? Bom, gente, então tem um texto que vai nos orientar ali, mas eu vou lê-lo no momento apropriado. Acho que por enquanto a gente pode seguir algumas reflexões básicas sobre essa temática. Mas veja bem, como o Guilherme disse, no contexto do Labri a gente enfatiza muito, né, esse engajamento do cristão com a cultura, esse aspecto de que o cristão vem assumir, né, diante de Deus os papéis que a vida coloca diante de nós e as responsabilidades que a vida coloca diante de nós como seres humanos, que a gente não pode fugir a essas responsabilizações, e de que parte da nossa tarefa como cristãos é testemunhar dessa nova vida em Cristo justamente nesses aspectos, nessa realidade e nesses contextos. Então, por exemplo, algo que a gente fala muito no contexto do Labris, né, que de um período em diante, né, e a gente relaciona isso muito com a força e o poder do humanismo, principalmente na Europa, e depois, como consequência desse humanismo, uma certa retração da igreja evangélica, ou uma aceitação da igreja cristã de que existe todo um espaço de neutralidade cultural, né, onde os humanistas chamam de um espaço secular, onde a fé não teria uma integração com essas áreas, e a igreja, de certa forma, se retraiu e passou a viver uma espécie de espiritualidade que não incomoda muito essas forças do humanismo, essas forças de secularização. E isso tem gerado, a gente pode dizer, numa linguagem para entender melhor, né, isso tem gerado uma ausência de impacto ou uma ausência de reflexo de tamanho da comunidade cristã nas produções ou nas formas sociais com as quais nós vivemos. Então, para dar um exemplo, para isso ficar mais claro, né? Em muitos contextos, por exemplo, a maioria da população era de cristãos, autodeclarados cristãos, e ideologias totalmente contrárias à fé cristã assumiram um poder total sobre a cultura daqueles lugares. Então, gente, talvez o exemplo mais chocante para a gente situar esse tipo de informação foi a própria Alemanha nazista.
Muitas vezes a gente fala, nossa, o nazismo é algo terrível, né? O nazismo é algo que quando a gente assiste um filme de Segunda Guerra Mundial, parece que nosso coração até aperta, né? Da gente saber até que ponto o ser humano pode chegar e a crueldade do ser humano pode chegar e por trás disso, né? Até que ponto uma ideologia que é contrária aos valores de Deus para os seres humanos pode tomar posse do coração de uma sociedade a tal ponto, né, que a vida humana seja banalizada, ou o mal e o bem sejam banalizados. Mas poucas vezes nós paramos para pensar que cerca de 80% da população alemã, quando o nazismo avançou naquele país, era de autodeclarados cristãos. Cerca de 80%. Então tem uma conta aí que não fecha, né? Como assim, gente? Será que não havia subsídios suficientes para os cristãos daquele momento para discernir minimamente de que o nazismo era uma ideologia que totalmente contrária a princípios básicos da fé cristã, na igualdade de todos os homens, todos foram criados à imagem e semelhança de Deus, de que a violência não é um caminho por meio do qual você pode efetivar a justiça numa sociedade, né? Que todas as pessoas carregam dignidade, têm direitos que, segundo os cristãos, começaram a elaborar muito antes de um uso humanista disso, que existem direitos inalienáveis que são respeitados, né? O valor da vida é um valor supremo. Então, o que acontece quando uma igreja participa ou uma igreja testemunha um acontecimento como esse, de toda uma sociedade ser invadida por um tipo de ideologia e aquilo se tornar uma prática comum na vida das pessoas? A gente precisa lembrar, gente, que Hitler foi eleito democraticamente. Né? A gente, talvez um dado histórico aqui é importante, não foi um golpe que foi dado, orquestrado na surdina e que de repente a população daquele país foi tomada de surpresa. Pelo contrário, eles tentaram o golpe alguns anos anteriormente, o golpe foi desfeito, foi revertido, eles não conseguiram via golpe, então o nazismo chegou ao poder pela via democrática. Ou seja, pessoas livres, adultas, foram às urnas e colocaram aquela pessoa e aquele tipo de ideologia no poder. Então, a partir desse questionamento, a gente pode seguir essa reflexão, né? O que tem feito com que a igreja cristã e os cristãos em geral não consigam manifestar, muitas vezes, os princípios do Evangelho, princípios caros que são ensinados pela Palavra de Deus, nos contextos culturais e sociais que nós vivemos, que nós temos nossa vida, que nós exercemos nossas responsabilidades. Porque, por exemplo, vários países que hoje são tidos como secularizados, né, onde a ausência de Deus é a regra em qualquer tipo de produção, seja cinematográfica, na área da economia, na área da moral individual, conceitos de família. Então, hoje, as nações da Europa, os próprios Estados Unidos, hoje, né, passam por um processo de secularização muito intenso. E quando, de repente, nós olhamos dados estatísticos, você vê que a maioria daquela população ainda se diz cristã, nascida de novo, né, os born again. Saiu um dado agora recente nos Estados Unidos que a maioria hoje dos cristãos norte-americanos é considerada nascida de novo, né? Ou seja, tiveram uma experiência de conversão para a fé cristã, ou de um novo nascimento de alguma forma. Mas quando nós olhamos as estruturas de poder, o discurso na mídia, o tipo de produção cultural, todas as manifestações onde a vida humana se dá, nós não enxergamos o reflexo desses valores onde a vida humana acontece. E por isso esse fosso, né, que geralmente é criado e que traz para muitos essa tensão, que o Guilherme até citou aqui, né, essa tensão de achar que o domingo é um dia especial, né, não deixa de ser um momento de congregação, mas que o domingo seria o dia onde nossa fé faria sentido, onde o nosso discurso é aceito, onde o nosso discurso é entendido, onde nós conversamos com os irmãos, né, onde nós temos ali uma linguagem comum. Mas da segunda até a próxima sexta, é um outro universo, é uma outra realidade, é um lugar, um contexto onde talvez a fé não tenha respostas e não tenha direções a dar. Então nós temos esse grande desafio no meio cristão de observarmos uma espiritualidade desconexa das realidades da vida humana comum que nós temos no dia a dia. Né? Então nós percebemos que de alguma forma a igreja cristã passou de um agente de produção cultural, de direcionamento social,
de propostas culturais, como a gente vê, por exemplo, né, do século XVIII para trás, se a gente vê a história dos países reformados ou dos países católicos, é muito comum a gente ver um testemunho histórico, ainda que não nos ensinem isso nas nossas escolas, que hoje são secularizadas, mas se você cavar um pouquinho, buscar um pouquinho mais de informação, você vai descobrir algo muito interessante, de que as grandes produções culturais, os grandes momentos de emancipação da vida humana, de proteção de direitos, de valorização da vida, de produções que enriquecem a experiência humana, tinham como produtores os cristãos, a comunidade cristã. Né? Então a gente dá muito exemplo disso no contexto do Labri. Né? Então, por exemplo, a primeira associação registrada, né, de cientistas moderna, que foi a Academia Real de Ciências Britânica, a gente tem informações históricas, né, de cristãos, e muitas vezes são os próprios cristãos que têm que escavar esses dados, né, porque isso é muito negado o acesso às informações num meio secularizado, onde a religião geralmente é colocada como algo que não emancipa, né, mas que, pelo contrário, que oprime, que restringe. Mas, por exemplo, um autor holandês como o Rui Kass, que tem um livro, uma tese sobre isso, até publicado pelo UNB, está fora de circulação, mas foi publicado em português, que é A Religião e os Fundamentos da Ciência Moderna. Ele demonstra dados muito claros que cerca de 90% dos fundadores dessa associação científica eram cristãos. Então, pessoas, por exemplo, como Isaac Newton, né, que na física é hoje ainda, né, o grande cientista que trouxe teorias importantíssimas para a área da física, era cristão. É claro, os ateus vão dizer o seguinte: mas naquela época todo mundo era cristão. Não. Essa resposta ela não é, digamos, ela não é tão fácil de ser dada assim. Porque o fato é, não, a questão não é que todos eram cristãos, a questão é que em uma sociedade onde os valores cristãos permeavam o tipo de mentalidade, atitudes e hábitos daquelas pessoas, foi nesse tipo de sociedade que surgiu esse tipo de estrutura social, esse tipo de produção cultural. Então a questão é, não é porque todos eram cristãos somente, porque os valores que eles compartilhavam gerou esse tipo de produção cultural. Na área da ciência, né, Robert Boyle foi o fundador da química, da biologia moderna, era cristão. E um fato importante, né, não é somente que eles eram cristãos que se acharam como cientistas, não. A própria busca e a própria procura por leis, por regularidades, por aplicação de métodos empíricos para conhecer a realidade, era inspirada pelos valores cristãos que eles tinham, que eles compartilhavam. Então esse é um ponto que a gente encontra quando a gente vai estudar um pouco mais de como o nosso mundo foi formado e como muitas coisas boas que hoje nós compartilhamos vêm justamente desses acontecimentos. Pessoas que compartilhavam os seus valores de fé na sua experiência humana do dia a dia. A esperança que eles tinham da vida eterna não os furtou de participarem do grande mandamento divino de cultivar a terra, de fazer com que a criação de Deus libere os potenciais que Deus colocou lá, que devem ser descobertos, devem ser trabalhados para a glória de Deus, e à medida que a glória de Deus se manifesta, a vida humana floresce, e os potenciais humanos surgem. Então, movimentos como dos direitos humanos, né, a gente tem registros históricos, que foram valores cristãos que originaram essa ideia de que existem direitos inalienáveis, né, de que as pessoas, não importa a sua posição social, não importa a sua etnia, não importa a sua cor, não importa a sua origem, elas têm direitos que são inalienáveis. Né? Qual tipo de visão que fomentou esses princípios na cultura? Olha, a tradição judaico-cristã. É algo que muitas vezes o humanismo vai ocultar do nosso conhecimento. E por aí vai, né? A grande arte que o Ocidente já produziu na área da música, das artes visuais, né? A gente vê tanto no catolicismo mais antigo, quanto nos países que passaram pela Reforma Protestante, a gente vê grandes evoluções no tipo de diversidade de temas, no tipo de expressões musicais. Por exemplo, um exemplo que a gente sempre dá lá no Labri, né? Johann Sebastian Bach, que era um luterano, e que, muito importante, hoje várias pessoas pesquisam e reafirmam isso, de que a própria fé e a forma de enxergar o mundo, que essa fé que ele tinha proporcionou a ele, fez com que o seu estilo musical fosse impactado. Então, de novo, gente, a fé cristã e os princípios da fé auxiliaram no tipo de arte que foi produzida.
né, em termos de variedade de temas, em termos de novas harmonias, novos arranjos. Né? Muitos falam que os arquétipos de vários estilos musicais contemporâneos já estavam lá em Bach, digamos, a semente já estava lá. Ou seja, gênios, pessoas que produziam cultura, pessoas que faziam com que a vida das pessoas na sociedade fosse mais digna, mais rica, e que tinham como princípio orientador a fé cristã, a mesma fé que nós, né, ou a maioria dos que estão aqui, diz compartilhar. Então essa desconexão que eu coloco aqui, é esse desafio de uma realidade onde nós não vemos mais, com tanta clareza, um reflexo da fé de certas pessoas ou comunidades numa sociedade com um impacto real na vida das pessoas que representam esses princípios. Então a gente pode dizer, né, que hoje existe uma tendência de um dualismo no meio cristão. Como o Guilherme colocou, a forma de entender o sobrenatural hoje é muito equivocada. E essas conexões entre o sobrenatural e o natural hoje, por serem mal interpretadas e mal entendidas, fazem necessariamente com que o cristão tenha uma vida quase que dupla. Né? Não dupla no sentido de pecaminosa, né? De oculta no sentido de pecado, mas dupla no sentido de parece que o cristão sabe como operar na esfera secular, sem que a sua fé afete as suas relações, a forma como ele lida no dia a dia. Digamos assim, a gente pega meio que o jeitinho, né, da sociedade secular funcionar e a gente passa a não ter dificuldade quase nenhuma de operar segundo os ditames de uma sociedade que exclui Deus de quase todas as suas produções culturais. E isso gera um dualismo na sociedade, né, onde o cristão produz, para efeitos de querer expressar sua criatividade, produz guetos culturais, né, ou subculturas que são muito pobres. Né? Se a gente vê na história, e a gente vê a produção cultural de grandes cristãos como Bach, Rembrandt, como Handel, na área das artes, por exemplo, né? Ou grandes cineastas como Tarkovsky, e até hoje, cineastas que ainda estão produzindo aí, Malick, grandes pessoas que colocam os princípios da fé naquilo que fazem, e a gente vê aquilo que é produzido no meio que nós colocamos nesse selo de gospel, por exemplo, né? O tipo de música, o tipo de arte, o tipo de realidade que faz com que as pessoas tenham ali uma expressão de fé, a gente percebe que existe uma falta de sincronia, existe quase um abismo, né? De um passado onde isso foi real e de um presente onde essas coisas não se manifestam. E o que isso gera, e é praticamente o meu ponto de partida para falar sobre essa temática, é que em uma visão onde o ser humano não tenta trazer para a sua esfera de vida humana do dia a dia, de responsabilidades sociais, de ação na cultura, onde esses princípios não são incorporados ou não são traduzidos numa forma de vida distinta, o cristão necessariamente, gente, isso é muito importante, ele vai ter que se mundanizar no processo. Então perceba, a ausência de seriedade do cristão em tentar integrar essas duas dimensões que muitos cristãos vivem da vida, né? Da igreja local com a igreja da sociedade, né? Com o contexto social, com a vida da fé e a vida do trabalho, da produção, das relações no dia a dia, isso necessariamente gera cristãos mundanos. Por quê? Porque nós, com um princípio de vida inserido por Deus, essa nova esperança, esses novos valores, né, que vêm do céu para nós, Deus não nos retira da nossa condição humana e das responsabilidades que a vida humana coloca. Né? Então a gente continua tendo que produzir cultura, desfrutar cultura, e todas essas coisas influenciam a nossa caminhada como seres humanos que somos. Então, esse ponto que eu estou afirmando aqui é algo que nos leva a esse tipo de reflexão, né? Que seria, de novo, no contexto do que o Guilherme falou, desse equilíbrio, de como resgatar esse princípio da nova vida com essa realidade de que nós somos humanos, nós temos toda uma dimensão que lida com o nosso corpo, com os nossos sentidos e que ocupa grande parte do nosso tempo, né? A música que nós ouvimos, os livros que lemos, os filmes que assistimos, a comida que comemos, né? O tipo de trabalho científico que nós produzimos e assim por diante. Esse é o ambiente que Deus nos criou para habitar. Costumo falar no Labri, quando a gente fala de fé cristã e cultura, de que cultura com um C maiúsculo, digamos assim, né? Cultura no sentido bem amplo,
Muitas vezes a gente entende cultura como expressões culturais, né? Você tem a cultura gaúcha, mineira, não. Falando cultura no sentido amplo. No sentido amplo do termo, a gente pode dizer que Deus nos criou para sermos seres culturais. Não há como você abandonar a cultura nesse sentido amplo. E aqui, como exemplo, para isso ficar mais claro, a gente pode dizer, o tipo de língua que eu falo aqui, que vocês entendem, é produção cultural. Né? O português não é a língua original de Adão e Eva. Digamos, as estruturas da língua estavam lá, mas as expressões vão sendo formadas pela ação humana no mundo. Então, a roupa que você veste é produção cultural, a cadeira que você se assenta, o livro que você lê, o óculos que você usa, esse microfone pelo qual eu falo. Digamos, de uma forma ou de outra, nós respiramos cultura. Né? É impossível o cristão abandonar a cultura nesse sentido amplo, porque Deus nos criou assim. Existem pistas tão fortes disso na Bíblia, né? Não somente em Gênesis, quando em Gênesis 2,15 Deus nos fala que nós fomos criados, né? Deus nos coloca para cultivar o jardim e expandi-lo sobre toda a terra. Em Gênesis 1,28 Deus fala para nós nos multiplicarmos, enchermos a terra, domesticarmos os animais. Ou seja, a ação humana sobre a criação de Deus cria cultura. E isso é algo que vem do próprio Deus para nós. Então, é impossível nós vivermos vida cristã sem falar dessa relação do cristão com a cultura. E aqui, nesse sentido de cultura, eu quero muito trazer para essa ideia de humanização. É onde nós temos nossa vida, né? Onde nós temos nossos momentos de lazer, a escola que nós fomos, ou os nossos filhos são enviados. Tudo isso é parte da vida humana que nós compartilhamos por sermos criaturas de Deus. Um segundo ponto, dentro desse contexto, que é importante nós observarmos, é que essa ausência do cristão, ou essa incapacidade de uma espiritualidade que continue se expressando na cultura, como já foi no passado, eu dei alguns exemplos aqui, tem gerado para o cristão uma dificuldade crescente de você, de alguma forma, inserir sua fé nesses contextos. E aqui eu peço para cada um pensar um pouquinho sobre a sua realidade no dia a dia, de segunda a sexta-feira. Gente, é difícil, não é? Fazer alguma diferença como cristão? Às vezes a gente dá aula sobre cultura no Labril, o povo fala assim, no contexto que eu trabalho, que eu vivo, assim, eu acho que não tem muita gente fazer muita coisa. Mas veja bem, talvez essa extrema dificuldade de nós integrarmos a nossa fé com alguma coisa que a gente faz no nosso dia a dia, com aquilo que é o nosso talento, carreira, ou de onde nós também tiramos nosso sustento, mas de forma mais profunda, onde nós exercemos nossos potenciais como seres humanos criados por Deus, é justamente porque a igreja, digamos, não sabe muito hoje lidar com essa tarefa. E por, novamente, sermos negligentes, mesmo sendo a maioria ainda em muitos países, você percebe que muitos valores da fé cristã são quase que ignorados em alguns contextos sociais. Né? Então, um exemplo triste, mas que é real aqui no Brasil, né? A tentativa de cristãos inserirem na política, sem uma forma de integração madura, responsável, talvez mais paciente, né? Mas no ativismo e triunfalismo cristão, né? Essa coisa de nós vamos possuir o Brasil, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, né? Que no culto domingo todo mundo grita. Aí os cristãos correram para a política sem pensar em fazer essas mediações, de entender como a política contemporânea funciona. E nós temos hoje algo como uma bancada evangélica na Câmara dos Deputados. E um dado que geralmente quando eu cito choca algumas pessoas é que foi feita uma análise comparativa entre as bancadas hoje no Congresso e então a bancada dos ruralistas, dos professores, né, a bancada mais defende o direito do agronegócio, dos empresários, enfim, são várias bancadas. Mas aquela que hoje é chamada bancada evangélica foi encontrada no seu funcionamento profissional como sendo a que menos produz projetos de política pública no Brasil. Ou seja, a função de um político não tem sido cumprida de forma básica, né? O pessoal não cria projetos de lei, não traz inovações para a área da política, não traz projetos importantes para a sociedade. Ou seja, não tem surtido o efeito para o qual aquela esfera existe, né? E foi chamada por Deus a servir. É a bancada mais ausente do trabalho. Ou seja, o pessoal não vai
literalmente trabalhar, né? O pessoal está fazendo outra coisa, mas não está lá votando projetos, lendo projetos, analisando projetos. E o terceiro, que talvez seja o que mais choque, né? É proporcionalmente a bancada com o maior número de envolvidos em processos de corrupção. Então, assim, o negócio não está bom, né? Está feio. Então, gente, eu trago esse dado aqui para quê? Para reforçar um ponto de que a igreja cristã hoje, ela não está, digamos, preparada para realmente atuar de uma forma corporativa, né? De uma forma comunitária na sociedade, sem que esse meio de campo seja trabalhado. Ou seja, sem que categorias sejam formadas, né? Então, talvez, por exemplo, né? Alguns momentos lá na Associação Kuyper, a gente passa assim, uma tarde inteira para discutir o conceito de sociedade civil. Uma coisa que para muitos cristãos deve ser uma perda de tempo, né? Para muitos, talvez, líderes de igreja seja uma coisa assim, nada espiritual. Mas veja bem, é um trabalho para chegar a que ponto? A um entendimento de um conceito que hoje tem sido um instrumento ideológico nas mãos tanto da esquerda quanto da direita, né? Então aquele projeto, né, da reforma política, colocando a sociedade civil como tendo um poder paralelo ao Congresso Nacional, gente, o conceito de sociedade civil ali faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque o conceito, né, segundo foi colocado pelo presidente Dilma naquele contexto, limitava a sociedade civil a coletivos de militância política. E a gente sabe, gente, que hoje as militâncias da sociedade civil são majoritariamente de esquerda. Então, assim, como assim sociedade civil é isso, né? Se a gente criar um poder paralelo ao Congresso com esse conceito de sociedade civil, digamos, a coisa está totalmente nas mãos da militância dos movimentos sociais, que já é, digamos, hegemônico da esquerda, no caso. Bom, gente, são exemplos que eu dou para a gente entender melhor esse desafio, de que como essa desconexão coloca para a gente desafios até para entender a espiritualidade cristã nesse contexto. E hoje, o que muitos fazem é, ao perceber que o cristão deve sim ter um tipo de atitude na sociedade, um tipo de necessidade de assumir responsabilidades, muitos fazem um caminho mais fácil, né? A gente pode dizer assim, toma um atalho muito fácil, que é o quê? Você pega emprestado as formas de pensamento que já estão disponíveis na sociedade. Ou seja, você assume ideologias e formas de pensar, e você se alia a essas formas de pensar, e você une forças com quem já está fazendo. Isso gera um tipo de aceitação mais comum, isso gera um tipo de discurso de relevância. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é, será que essas formas de pensar as coisas, para a gente atuar como seres humanos, como pessoas responsáveis na sociedade, será que elas honram os princípios que Deus estabeleceu e que, por mais que a gente não seja perfeito para analisar, né, o que seria uma sabedoria cristã para a política contemporânea ou para a arte, sempre seremos limitados para saber respostas. Mas a pergunta é, será que algum esforço tem sido feito para conciliar essas duas coisas? Porque, como o exemplo que eu dei, né, muitos cristãos se lançam na política e não sabem o que deve ser feito. Muitos se lançam na área das artes e o mesmo acontece. Como, por exemplo, uma escola de arte que era voltada para missões me chamou um certo dia falando que precisava de alguém para falar sobre cultura e arte. Eu perguntei o porquê, eles falaram, olha, porque o professor que tinha aqui começou a usar uma teoria sobre arte que levou os meninos a ter muita crise. Então, veja bem, o Labri também tem crise, o povo que estuda lá. Mas é uma crise boa, digamos assim, né? É uma crise que a gente crê que está apontando para algo de Deus. Mas veja bem, naquele caso, é muito interessante, os meninos que faziam arte para usá-la em missões, começaram a incorporar uma teoria de arte, que é uma visão, gente, que está com uma origem em pessoas como Friedrich Nietzsche, né? Para quem a arte deve ser um instrumento de destruição dos valores estabelecidos. O artista, ele é um destruidor por natureza. Aí o que os meninos começaram a fazer, gente? Fazer jograis nietzschianos e apresentar na igreja. E o povo entrou em crise. A liderança de várias igrejas chamaram o pessoal do seminário e falaram assim, olha, esse ano foi diferente aí o pessoal, porque eles sempre, né? Gente, é claro, os nossos jograis sempre foram assim, um pouco pobres, né? Mas enfim, o Marcelo não fez muito, né, Marcelo? Impacto, tô brincando. Mas, gente, os nossos jograis, ainda que não fossem muito ricos, mas
eles não chegavam ao ponto de colocar na cabeça dos cristãos da igreja questionamentos sobre a existência de Deus, por exemplo. Sobre a existência de bem e mal. Coisas básicas que um cristão creria, né? Um tipo de teoria dessa leva a esse tipo de resultado. Então é só um exemplo, eu poderia dar vários aqui, né? Mas o que eu estou querendo dizer é, muitos cristãos no seu ativismo, eles se lançam para tentar ser uma presença relevante na sociedade, mas eles acabam reforçando aquilo que já era feito e que já não tinha relação com a fé ou com os valores mais básicos da fé cristã. Um terceiro ponto para a gente caminhar para uma resposta, e a gente lê o nosso trecho, é de que essa relação da fé que foi incorporada, né, que foi introduzida pela graça de Deus, o Guilherme falou muito nessa realidade do sobrenatural, da nova vida, esses princípios, eles não rompem com a realidade da nossa humanidade. Ou seja, perguntar essas questões, que eu tenho citado aqui alguns exemplos de como o cristão deve se comportar diante de todas essas responsabilidades que a nossa sociedade coloca, isso é inevitável. É inevitável. Por quê? Porque se nós não fizermos isso, nós deixaremos de ser uma força ou uma agentes de influência e necessariamente nós seremos o quê? Influenciados. Porque na cultura e no ambiente da cultura não há vácuo, não há neutralidade. Se alguns tipos de propostas, por exemplo, de gestão de empresas, elas têm um tipo de visão das relações humanas, então vamos colocar um exemplo básico, né, de que basicamente o mercado é um tipo de relação onde os menos aptos necessariamente têm que ser eliminados e a competição é, digamos, a lei que rege as relações entre empresas e relações de mercado. Olha, se um princípio desse começa a se aplicar com muita abrangência na área de gestão de pessoas, gestão de negócios, a gente sabe o resultado disso. Né? A gente sabe qual é o resultado lá na ponta. Né? Então, assim, dificilmente alguém vai ter a honestidade de cumprir com suas obrigações diante do governo se ele, no cálculo dele, ele acha que isso vai gerar para ele uma desvantagem competitiva. Então, gente, o tipo de visão que está por trás das formas que nós organizamos nossa vida faz muita diferença. E é isso que eu quero dizer por isso é inevitável. Né? Então, por mais que nós tenhamos a esperança do retorno de Cristo, a esperança, né, da ressurreição, e nós vivemos nessa esperança, a gente não quer ser utópico e achar que a igreja vai mudar o mundo, e nesse ponto eu chamo muito os princípios que o Guilherme colocou, é uma nova vida, a gente busca uma cidade que é eterna e vem de Deus para nós, mas nem por isso nós deixamos de exercer nossas responsabilidades como seres humanos. Que tipo de espiritualidade pode responder esse grande dilema que eu introduzi aqui? Ou que tipo de pistas a gente pode ter para uma espiritualidade que realmente faça sentido com a nossa vida na criação e com as nossas responsabilidades, atividades, criatividade do dia a dia? Quais seriam as marcas de uma espiritualidade que pelo menos integre a nossa fé cristã com a nossa vida humana, né, com a nossa vida na criação? E eu quero que agora chamar vocês, né, quem tiver a possibilidade de fazer isso, de lermos um texto em Romanos, capítulo 1, do versículo 18 a 25. E o que eu pretendo trazer como uma resposta a esse grande dilema é refletir um pouco sobre uma passagem onde Paulo demonstra algo muito interessante. E aqui eu já estou introduzindo uma forma de ler esse texto nesse momento. Porque esse trecho de Romanos que a gente vai ler, está ali, tá, gente, a referência. Capítulo 1, versículo 18 a 25. Ele é muito importante para várias razões. Né? A gente usa esse texto para muitos contextos. Contexto de apologética, a gente ter uma ideia de antropologia, que seja bíblica e cristã. Mas um ponto fundamental do que Paulo está tentando fazer com esse texto aqui, e a intenção dele muito clara é mostrar para os romanos, né, cristãos romanos, ou quem tivesse interesse no Evangelho naquela cidade, que está na Epístola de Paulo aos Romanos, o porquê o Evangelho se faz necessário. Ou seja, o que aconteceu com o ser humano que torna a mensagem do Evangelho necessária? Quais são as características que foram perdidas pelo ser humano
que fazem com que a reconciliação com Deus seja necessária. Agora, um ponto interessante é que a maioria das vezes, e com razão, a gente usa esses versículos para falar sobre o que o pecado faz com o ser humano. Mas eu queria que a gente tivesse um olhar assim, renovado sobre esse texto e fazer o caminho inverso. Se o Paulo aqui demonstra quais são os efeitos que o pecado traz no ser humano original que Deus criou, e o que isso gera nesse processo que a gente pode dizer de desumanização, ou seja, o que o pecado rouba daquele ser humano original que Deus intencionou? A gente vai fazer o caminho inverso, e vai perguntar o quê? Olha, quais são os sinais que esse ser humano tinha originalmente, que com a graça de Deus e a reconciliação em Cristo, a gente de alguma forma pode recuperar. Deu para perceber, gente? Quais são os pontos desse texto que Paulo coloca que eram marcas de alguém em conciliação com Deus, no relacionamento com Deus? Quais são essas marcas, né? E se realmente Cristo nos restaura, nos regenera, nos leva de volta ao relacionamento com Deus, né? Claro que há um princípio de novidade que o Guilherme falou, há um princípio de filiação do cristão que Adão e Eva não tinham, né? Isso é algo, um mistério, né? O próprio Agostinho disse que em Cristo Jesus a gente tem algo a mais do que Adão e Eva tinham, né? Nós somos adotados agora no amor que o Pai tinha pelo Filho. E isso nenhum ser humano teve, mesmo antes da queda. Mas o princípio que aqui é importante é, quando os seres humanos eram conciliados com Deus antes da queda, eles tinham algumas marcas. E essas marcas devem, de alguma forma, ser parte da espiritualidade cristã. E isso pode enriquecer a nossa vida como pessoas que servem a Cristo na sociedade e na cultura. Então, gente, vamos ler o texto que esses pontos vão ficar mais claros à medida que a gente caminhar. Então, Romanos capítulo 1. Versículos 18 a 25. Diz assim o texto. Romanos capítulo 1, versículos 18 a 25. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça. Estou lendo aqui aquela versão Almeida século XXI, tá, gente? Talvez esteja diferente da Almeida tradicional, que é a maioria, né? Versículo 19. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que estes homens são indesculpáveis. Versículo 21. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, gente, Paulo aqui ele dá um grande prelúdio, né? Ele prepara os romanos para entenderem o que é o Evangelho. Então, Paulo responde basicamente a pergunta, olha, por que a gente precisa desse Evangelho? Por que ele é necessário? Por que o ser humano precisa dessa mensagem que Paulo vem trazer, dessa proposta de nova realidade? E o interessante aqui é que Paulo traça alguns pontos aqui que dão para a gente, de novo, uma pista do que se perdeu, ou do que a humanidade perdeu no processo de acolher o pecado e virar-se contra Deus. Então isso vai nos dar marcas do que seria uma espiritualidade redimida, ou um ser humano pleno na presença de Deus. E um primeiro ponto do que a gente vê, que era uma marca do ser humano
na relação com Deus e que se perde com o pecado, e é um ponto que o Guilherme ressaltou muito aqui, é que Paulo diz nos versículos 19 a 20 que o que se tem de conhecer sobre Deus é claramente revelado em quê? Nas coisas que foram por ele criadas. Então olha que interessante. O que Paulo diz basicamente é: a criação de Deus é testemunha suficiente para que as pessoas tenham consciência de que há um Deus Todo-Poderoso por trás de todas essas realizações que fazem a vida humana possível. Gente, o homem caído é incapaz de perceber, como Guilherme disse, né, a criação como uma transparência que aponta para o Deus Criador. Os seres humanos se perdem e pensam que a criação é um fim em si mesmo, né? É um naturalismo que o Guilherme citou aqui, já descreveu muito bem. Então a gente tem, por exemplo, né, grandes pensadores, ateus polêmicos, como o Bertrand Russell, que é um inglês, né, já não está vivo, mas certa vez eles perguntaram para Bertrand Russell: e se você morresse e desse de cara com Deus, o que você diria para ele, já que você é um ateu, né, e desafia tanto a fé? E ele disse assim, sem muita dúvida: eu diria para Deus de que as evidências da existência dele, enquanto eu estava vivo, eram insuficientes. Essa foi a resposta do Bertrand para essa pergunta de alguém dizendo: e aí, Bertrand, e se por acaso você morrer e do outro lado você se encontrar com Deus? E ele disse isso: olha, gente, por mais que ele tenha tentado, né, dentro da sua percepção, ser honesto quanto a isso, o que a Bíblia nos diz, o que Paulo está dizendo aqui, é que todos serão o quê? Indesculpáveis. Os sinais de que há uma intencionalidade, de que esse mundo é um mundo que, por mais que tenha seus problemas, é um mundo acolhedor. É um mundo onde as coisas têm proporção. É um mundo onde a vida se faz possível. Onde o ser humano, gente, tem condições. Sim, a gente pode ver algumas catástrofes e pensar que a gente não é nada. Mas que o ser humano tem condições de, mesmo sem a fé em Deus, criar uma família, experimentar o amor, produzir coisas por meio da criatividade, desenvolver ciência, fazer grandes obras de arte, encantar as pessoas por meio de dons e talentos que o ser humano tem. É um mundo em que, como o Guilherme também explicou em muitos exemplos, né, a gente tem experiências profundas de beleza. Profundas de beleza. O cristão e o não cristão. De encantamento. É um mundo em que nós percebemos economia dirigindo a criação de Deus. Nada é gratuito, nada é desperdício, né? Esse é um conceito muito interessante, ainda que hajam coisas ainda sem respostas, né, sobre essa economia que a gente percebe na criação, mas fato é, existe em tudo um desígnio, existe em tudo uma intencionalidade. E todos esses sinais são patentes a todos os seres humanos. Sua capacidade de amar, se relacionar, sua capacidade de criar, de desenvolver pensamento lógico, todas essas normas que fazem a vida humana possível. Por exemplo, as leis que regem e operam sobre o universo e que tornam a nossa vida possível. Né? Uma lei, gente, que nós não damos a mínima para ela no nosso dia a dia, mas uma lei como a gravidade. Já parou para pensar o que seria a vida sem a lei da gravidade? Quem assistiu aquele filme Gravidade tem uma noção, né? Tem muita gente que fala assim: ah, meu sonho é estar num lugar sem gravidade para eu poder voar. Né? Gente, doce ilusão, você não vai voar, você vai girar infinitamente no espaço sem direção e sentido algum. Essa é a vida sem gravidade. Porque é a própria gravidade que nos torna humanos, capazes de nos locomover, de nos mover, né, com os nossos pés, pernas, todo o aparelho que Deus nos deu, locomotor, para a gente ter essa possibilidade. Gente, eu poderia ficar aqui, a gente poderia ficar horas e horas colocando quantos sinais e evidências existem de que um Criador possibilitou a vida humana de se formar. É um ponto que para mim hoje, assim, é quase que absurdo eu pensar de alguém que
não tenha isso como algo sério para questionar a sua incredulidade, é a origem da vida, por exemplo. Então, gente, porque no período, por exemplo, que Darwin, né, as primeiras evidências sobre evolução surgiram, a capacidade que eles tinham para perceber, por exemplo, a complexidade de um organismo unicelular, ou o organismo vivo mais simples, gente. Darwin nem sabia o que havia dentro de uma célula. Para ele, a célula era um saquinho com aminoácidos e algumas substâncias, né? Mas a tecnologia nos levou a um ponto de saber, gente, que para um ser vivo existir, a complexidade que é necessária para a vida ser possível é algo, gente, além de qualquer imaginação que o ser humano pudesse ter. Uma cidade funcionando de forma simultânea e em cooperação para a vida existir. E alguém acha que isso surgiu a partir do acaso. Gente, é óbvio que Bertrand Russell não vai ter muita moral de chegar para Deus e dizer, né, que ele era um ser pensante, um ser que amava as pessoas que tinham o potencial de amar, que viveu uma vida razoavelmente bem sucedida na sociedade, que colheu dos frutos, né, de toda a solidariedade que a sociedade traz, e pode chegar para Deus e dizer que tudo veio do acaso e do caos. Então, gente, são vários os pontos que mostram isso. Deus, ele se revela por meio das coisas criadas. É isso que Paulo está dizendo. Tanto o seu eterno poder quanto a sua divindade são claramente revelados por meio das coisas criadas. Tanto as coisas fora de nós quanto a nossa estrutura humana. Como eu disse, o testemunho da existência de Deus, ela está também em coisas intangíveis, né? Questões, por exemplo, leis que nós não observamos de forma tangível. As leis da lógica, por exemplo. Claro, os gregos sistematizaram bem as leis da lógica, mas é óbvio que eles não inventaram isso. Isso é uma condição humana fundamental. Então, nós, como seres humanos, funcionamos de certa forma e usamos normas, regularidades, tudo aquilo que potencializa a nossa vida. Gente, que ponto que eu quero chegar? Se o não cristão sempre vai negar essa realidade de que Deus se revela por meio da criação, o cristão não pode ser assim. A espiritualidade cristã, e é o ponto que eu quero chegar nesse primeiro momento, deve ser uma espiritualidade, de novo, né, eu vou aqui caminhar por um caminho que o INEP já trilhou aqui também. A espiritualidade do cristão deve ser uma espiritualidade que enxergue de novo o Criador nas coisas que Ele criou. Então, gente, essa espiritualidade que nós vemos muito, né, nas igrejas cristãs, de achar que Deus odeia a sua criação, ou de que Deus está disposto a destruir tudo, né, porque Ele não teria prazer algum na criação dele, e que leva muitos cristãos a serem, digamos, acharem que é justificado o cristão não se envolver em coisas que cuidam da criação. Por exemplo, né, é sabido atualmente que uma das comunidades mais resistentes ao conceito de proteção do meio ambiente é a comunidade cristã, principalmente a comunidade evangélica norte-americana. Então, um amigo nosso que fundou a Rocha Brasil, né, que é uma instituição de conservação ambiental evangélica, ele disse algo muito interessante. Falou: Rodolfo, as organizações de conservação ambiental, como a Conservation International, WWF, né, até o Greenpeace, que é mais radical no ponto de ideologia para a conservação, eles investem hoje em organizações cristãs na esperança de que a comunidade cristã comece a despertar para esses temas. Por quê, gente? Porque existe, e é muito comum, uma certa indiferença, né, a essa estrutura criada por Deus. É como se o cristão não tivesse que se envolver com nada, se responsabilizar por nada. E o que a Bíblia está nos trazendo aqui é: olha, se a criação revela a glória de Deus, existe algo errado nesse tipo de teologia que parece dizer que a criação é parte da queda. Vocês já perceberam isso? Tem muita gente que parece que fala isso, né? Que essa realidade de ter um corpo, de nós vivermos em um ambiente, né, que tem materialidade, que essas coisas seriam algo que Deus ignora e que Deus vai um dia, digamos, ignorar por completo, ou destruir e ser consumido, né? Gente, é muito importante a gente ter esse discernimento aqui. Porque mesmo na redenção em Cristo Jesus, o que a Bíblia nos aponta é o quê? Que nós vamos ter um corpo ressurreto. E isso traz implicações
de que o plano original de Deus, de que nós fôssemos humanos, ele vai continuar. É claro que a nossa relação com Deus vai ser totalmente alterada, mas o fato de nós termos limitações, termos desafios diante de nós e que Deus vai colocar vários incentivos para o exercício da criatividade humana, da ação humana no mundo, isso a Bíblia dá pistas de que vai continuar. Apocalipse 21 diz muito claramente que a glória das nações vai ser trazida à Nova Jerusalém, aos pés do Senhor. Ou seja, vão existir produções que serão de novo colocadas aos pés do Criador. Isso tem um equivalente em Isaías 60. Quando Isaías 60 enumera essa glória das nações, ele fala de navios, camelos, de tesouros das nações. Isso nos dá uma breve ideia de que aquilo que fazemos por meio dos nossos corpos no mundo, na cultura, como seres humanos, importa para o reino de Deus. Esse é o ponto fundamental aqui. O que a Bíblia está dizendo então é: se você está saindo desse processo que o pecado traz, de não enxergar a glória de Deus na criação, você deveria cultivar uma espiritualidade que comece a enxergar a Deus nessas coisas. Olha, gente, eu queria só ampliar aqui, para a gente fechar esse primeiro ponto, o nosso conceito de criação. Porque muitos cristãos que eu converso falam assim: não, Rodolfo, eu gosto, cara, eu vejo Deus na criação. Tem uns finais de semana que eu vou para um sítio. Criação para o pessoal é só bicho e mato, né? E paisagem. Tem um sítio aqui, lá na Serra de Igarapé, mas quando eu contemplo a criação, assim, eu vejo a glória de Deus. Mas parece assim que para ele Deus só está presente lá no sítio, né? Só nesse campo do que a gente chama de natureza, né? Ou a realidade natural. Mas não, eu queria desafiar cada um de nós a reconhecermos que tudo o que há de bom na esfera daquilo que a gente chama de cultura, em última instância, é dádiva de Deus. Por quê? Porque só pode vir à existência porque Deus mantém a sua criação funcionando. Exemplos, para ficar mais prático. Se você ouve uma música, você fica encantado, né, com os sons, harmonias, ritmos, enfim, aquilo traz para você uma riqueza, uma sensação de que algo vale a pena, de que algo tem valor. Aquilo deve ser o momento, e aquele deve ser o momento de você reconhecer a glória de Deus nessas coisas. E falar: Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque, por meio da criatividade de um artista, o Senhor trouxe algo que, em última instância, vem do Senhor para nós, são dádivas. Então, gente, criação na esfera da cultura, eu quero dizer isso. Não é que o cristão vai começar a ver Deus em tudo, né? Aí tem lá um funk carioca, ou de ostentação paulista, né? Gente, estou falando do lado do funk bem pervertido, tá? Que tem um lado muito interessante na história do funk, a gente tem que respeitar e conhecer. Mas eu falo, esse tipo de produção cultural não deve ser algo, né, que leva-nos, naquele momento, a exaltar a Deus pela sua existência, né, gente? Porque o pecado existe e o pecado opera nas produções culturais. Mas o que eu estou dizendo é, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, né? Aquilo que a Bíblia nos diz, né, que nós testamos e que nós podemos reter e que é bom, isso deve ser motivo do cristão ter um tipo de espiritualidade que reconhece a Deus nessas coisas. Porque ao fazer isso, o que vai gerar no corpo cristão ou na própria igreja? Olha, vai gerar cristãos que não têm medo de se relacionar com cultura e com produção cultural. Porque eles vão começar a enxergar que Deus está nessas coisas, que a criação de Deus possibilita essas produções, e de que o cristão não pode se isolar dessas realidades, porque Deus também está lá. Para a gente adorar a Deus, não precisa fazer como eu fazia, gente, eu falo da minha história que é mais justo, né? De ir para o monte na sexta e voltar no domingo, e assim, ficar o final de semana inteiro pedindo para Deus me levar. E Deus não levou até hoje, já por uns 20 anos. Veja bem, e achar que Deus só está lá naquele monte, principalmente quando o foguinho acende durante a madrugada. Tem uns irmãos aqui que vão saber o que eu estou falando, eles eram do foguinho, né? Então, gente, veja bem, a partir do momento que você começa a observar que na área de produção de alta tecnologia é algo que influencia a vida humana e de que Deus está por trás das possibilidades boas ali, gente, esse é o momento que a nossa espiritualidade começa a se abrir um pouco mais para o tamanho do Deus que a gente serve.
certo momento eu estava falando sobre fé e ciência em São Paulo, numa conferência, e tinham vários irmãos mais assim, de igrejas mais fechadas para esse conceito de espiritualidade, né? E o pessoal com uma visão bem negativa de ciência e tecnologia, achando que isso é coisa do mundo, né? Isso é coisa do maligno. Aí eu fiz uma pergunta simples, falei, gente, então quantos aqui que vieram para cá de avião? Aí a maioria levantou a mão. Falei assim, olha, isso que a gente pensa muitas vezes, de que a ciência é algo do mal, a tecnologia é algo mundano, que Deus não está envolvido com isso, quando você entrou naquele avião, você negou completamente essa opinião sua com a sua atitude de colocar a sua vida nas mãos, literalmente, de todo o conhecimento científico e tecnológico que está por trás daquilo. Não é verdade? Então, o andar de avião ou o passar de 60 quilômetros num carro já é a afirmação de que você confia nos avanços nas produções tecnológicas que o ser humano faz. Como que Deus não está envolvido nessas coisas, nesse sentido? Percebe? Então, o primeiro ponto que eu queria reafirmar é: devemos, como cristãos, expandir a nossa percepção e a nossa consciência de que Deus se revela por meio da sua criação e de tudo aquilo que Ele criou. Deus se revela por meio disso. Então a gente não deve se furtar a se relacionar com a criação de Deus e com tudo aquilo que a nossa vida humana participa nesse contexto da criação. Um segundo ponto que eu queria colocar aqui, que Paulo continua na evolução do texto. E esse é um ponto que o Guilherme Ladrilho nos despertou muito para essa realidade da expressão da gratidão como uma expressão fundamental de alguém reconciliado. Né? A gente sabia sobre gratidão, tinha noção sobre gratidão, mas esse texto, né, a forma que isso foi sendo explicado, faz hoje tanto sentido, né? De que basicamente o que Paulo está dizendo é: olha, se Deus está por trás de tudo, se tudo isso que nós vivemos e desfrutamos, ainda com o mal presente, ainda com os sofrimentos, ainda com as limitações, mas grande parte da nossa vida, gente, é a possibilidade de experimentar a existência, de exercer domínio, de ser criativo, de ter uma voz, de ter um tipo de expressão do que nós somos. Se tudo isso vem de Deus, se tudo isso é mantido por Deus, isso não é obra humana, a atitude básica que o ser humano deve ter é de gratidão. A atitude básica de alguém reconciliado com Deus deve ser uma atitude de reconhecer Deus em todas as coisas, de agradecer a Deus e ser consciente de que todas as coisas vêm dele. Todo dom perfeito vem do Pai das luzes. A Bíblia nos diz isso, mas muitas vezes isso não cai a ficha, né? A gente muitas vezes não sabe a aplicação disso. A gente só dá graça muitas vezes ou por uma oração respondida, ou por uma intervenção muito clara de Deus na nossa vida, mas a gente não reconhece que Deus mantém todas as coisas e tudo procede dele. Por isso, a espiritualidade do cristão deve ser uma espiritualidade fundada na gratidão e no reconhecimento que precede a gratidão de que tudo procede de Deus. A glória de Deus, a glória que deve ser reconhecida pelo cristão em todas as coisas, é algo que Paulo diz que se perdeu com o pecado. Os homens passaram a não glorificar a Deus e nem lhe render graças. E isso é um processo de desumanização. Um coração ingrato, um coração fechado para a dádiva, é necessariamente, segundo esse texto bíblico, um coração distante do Criador. Um coração que apresenta as marcas do pecado e não as marcas dessa relação fundamental que nós temos com Deus. Isso deve levar o cristão, esses versículos aí, principalmente o 21, onde Paulo diz isso, deve nos levar a retomar talvez um princípio que os cristãos já viveram, né? Para quem estuda teologia sabe, na época dos puritanos, um movimento após a Reforma Protestante muito influente, os puritanos tinham esse princípio de reconhecer a glória de Deus como um princípio que permeava tudo nas suas vidas, né? Qual é a razão última da minha existência? Para que todas as coisas existem? Para manifestar a glória do Criador, né? É claro que a glória do Criador aqui pode ser preenchido por um conteúdo muito mais sublime, né? A questão do Pai e do amor pelo Filho, e como isso é revelado em Jesus e na graça que nós temos.
Mas um princípio que deve orientar a vida do cristão: buscar em todas as coisas glorificar a Deus. A nossa vida deve ser um testemunho de alguém que tem um outro centro. Gente, se as pessoas nos conhecem no dia a dia, se nós vivemos nossa vida diante, né, da comunidade humana, uma das marcas do cristão deve ser isso, de que o que orienta as nossas ações, nossas motivações no dia a dia, é a glória de Deus. E isso tem muitas implicações nas coisas que nós fazemos, nas coisas que nós não fazemos, né? Nas coisas que nós evitamos, nas coisas que nós criamos. Que esse princípio da glória e da presença de Deus seja um princípio que oriente as nossas vidas, né? Que o nosso coração, como os reformados dizem, estejam sempre diante da face de Deus. Que os nossos corações sempre se encontrem abertos para essa realidade de Deus, como Guilherme diz, que é a presença dele em todas as coisas, não somente no culto, no domingo, mas principalmente, como muitos têm falado hoje, né, que nós somos realmente aquilo que somos quando ninguém está olhando. Será que a gente tem cultivado a glória de Deus como um princípio orientador básico da nossa vida? Será que nós temos reconhecido e cultivado um coração aberto à provisão de Deus nas nossas vidas? Em tudo. De novo, provisão em algo que você pediu a Deus e provisão em muitas coisas que você não pediu a Deus, mas que nós recebemos. Né? Então, por exemplo, dar graças por um alimento. Uma atividade simples, gente, é fato. Se Deus não sustém a vida, se Deus, como Lutero diz, não distribuísse os dons e talentos mediante a comunidade humana, se o padeiro, se o plantador, o agricultor, se todas essas atividades humanas não cooperassem juntas para que o pão se fizesse possível, a gente não poderia dar graças e nem pedir o pão nosso de cada dia. Ou seja, tudo em última instância vem de Deus para nós. Isso deve nos orientar, isso deve, digamos, fomentar em nós uma espiritualidade que reconhece Deus em todas as coisas e não somente nos nossos contextos eclesiásticos, né? Porque muitas vezes, como disse certa vez um cantor do Vencedores por Cristo, lá em Goiânia, não esqueci o nome dele, mas não esqueço o que ele falou. Ele dizia assim, que no domingo à noite na igreja, Jesus era o leão de Judá, que todo mundo ia fazer a obra de Deus, ia tomar o mundo para Jesus. Mas segunda-feira na universidade, Jesus virava um gatinho. Porque ele falava que chegava na universidade e ficava com medo até do que o professor ia perguntar para ele. Né? Então ele dizia, olha, tem alguma coisa estranha nisso. Como que o cristão pode, né, dentro da nossa comunidade, a gente ser tão positivo quanto o que Deus pode fazer, e nas atividades, nesse mundo não cristão, a gente reduzir Deus a esse quase que um Deus inofensivo, né? Um Deus que não tenha algo que dar e que produzir por meio das nossas vidas nesses lugares. Um terceiro ponto que Paulo segue nesse texto, e que é um ponto muito importante, não sei se já foi compartilhado aqui, é de que após o pecado desestabilizar aquela relação fundamental que o ser humano tinha com Deus, né? Sem o pecado, a relação plena com Deus, Paulo diz que o ser humano, necessariamente, né, ele já não consegue enxergar Deus por meio da criação. Um segundo ponto que a gente viu aqui, a glória de Deus e a gratidão já não são expressas. E um terceiro ponto muito importante é que o ser humano, gente, ele não vai se tornar alguém que não adora alguma coisa. A Bíblia diz, e esse texto diz claramente, que ao abandonar a fidelidade do coração a Deus, o ser humano vai se lançar em qual processo? De construir ídolos, de buscar algo que substitua Deus. Então, gente, um ponto muito importante aqui é que a espiritualidade do cristão, ou a vida do cristão, deveria demonstrar, pelo que Paulo está dizendo aqui, que o cristão é uma pessoa que sabe identificar e combater ídolos. E aqui eu queria fazer um parênteses muito importante sobre o nosso conceito de idolatria, que muitas vezes a gente pensa que idolatria é aquela idolatria antiga, né? De uma imagem de um santo ou imagem de uma divindade, e que a pessoa se prostra diante daquele ídolo material. Mas veja bem, gente, olha que interessante. O pecado mais condenado por toda a Bíblia é exatamente a idolatria. Tá? É o pecado mais condenado. Mas numa sociedade secular, moderna, né, sem religião, será que esse pecado não existe?
mais? Olha, gente, é óbvio que existe. Não somente existe, como talvez ele seja mais perigoso, porque ele é bem mais sutil e sofisticado. Porque o conceito de idolatria bíblico, ele pode sim ser expresso naquelas divindades antigas, como existem ainda muitas religiões no mundo, mas principalmente, gente, um ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus como um centro de referência último da sua vida. Ou tudo aquilo que lhe fornece um senso de identidade, um sentido na vida, um sentido até mesmo de salvação e que não é Deus. Isso é um ídolo. Então a dinâmica da idolatria, pelo que Paulo está dizendo aqui, pelo que a Bíblia nos coloca, é algo muito mais complexo do que aquela idolatria que muitas vezes a gente prega no contexto ainda religioso tradicional. É você colocar algo que não é Deus como centro das suas fontes de vida, como centro do seu coração. E aqui para a gente trazer para os nossos tempos, né? O que a nossa sociedade tem colocado no lugar de Deus? Se Deus não é o centro, o que tem sido colocado ali? Poder, carreira, o sucesso, né? As coisas, os bens materiais, a beleza, o dinheiro. Agora, algo interessante, né? Porque uma das coisas que fazem esse sentido de idolatria que eu estou aqui compartilhando mais interessantes é porque o ídolo, como a Bíblia diz, geralmente é você deixar a glória do Deus Criador e passar a tomar algo criado por Deus e colocar aquilo no lugar do Criador. Agora um ponto interessante, né? A Bíblia não diz que tudo que Deus criou é bom? Então, gente, o que é interessante, que grande parte dos ídolos que seduzem o coração dos humanos, que não creem em Deus, são coisas que não são más em si mesmas, percebe? Não são más em si mesmas. Eu dei o exemplo do dinheiro. O dinheiro é algo mau em si mesmo? Não. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Agora, o dinheiro em si mesmo é quase que um bem simbólico, né, que representa o fruto do nosso esforço, do nosso trabalho, né, os resultados da nossa criatividade. Aquilo que vem para nós é algo digno. Mas se o poder financeiro entra no lugar de Deus na nossa vida, aquilo que inicialmente era bom se torna o quê? Maligno, porque a relação foi distorcida. A relação original com Deus foi distorcida. E é isso que a idolatria faz. Ela torna aquilo que somente é relativo na nossa vida como algo absoluto. E somente Deus pode ser o absoluto. Então é por isso que a sensibilidade às idolatrias contemporâneas é algo que o cristão deveria cultivar. Gente, é impressionante, né? No Ladrilho a gente passa muitos períodos assim, analisando o que tem seduzido o coração das pessoas da nossa cultura, e é impressionante a quantidade de possibilidades de idolatria que a gente tem hoje, né? Então a gente vê propostas políticas que colocam o Estado como um ídolo, né? Algo que vai comandar a vida do ser humano, a quem você vai dar toda a sua lealdade. Nós temos ideologias ou idolatrias que colocam a capacidade de sentir prazer como um fim último da vida, né? Isso tem seduzido muito a juventude, os adolescentes hoje, né? Ou seja, a capacidade de sentir prazer, que é algo bom que Deus deu, passa a se tornar o fim da vida da pessoa. Então, enquanto ela não estiver curtindo, tendo sensações intensas, né? Ela não está vivendo, digamos assim. Então, estes são ídolos. Pela via que a gente está compartilhando esse texto, a questão é, será que nós, como cristãos e como igreja, a gente tem se libertado desses ídolos? Será que nós temos, como Paulo diria, vivido uma vida onde Deus é o centro e todas as coisas começam a se encaixar no seu lugar determinado? O prazer vai ter um lugar na vida do cristão? Sim, Deus nos criou com essa potencialidade. Isso não é mal em si mesmo. Mas será que o prazer tem tomado na nossa vida uma posição que não é a posição que Deus deu para ele? O dinheiro, o sexo, a beleza, todas essas dimensões. Até que ponto a igreja tem sido consciente de que uma vida que expressa um ser humano pleno é uma vida sem ídolos? E aqui eu coloco um desafio para cada um de nós. Percebermos como comunidade cristã até que ponto nós temos sido seduzidos por ídolos contemporâneos, por ideologias que excluem Deus e que no processo de excluir a Deus dão sentidos distintos para a vida humana. Até que ponto a igreja tem sido uma comunidade que traz essa mensagem de que o ser humano pleno é aquele que se retorna para o Deus Criador de todas as coisas.
a identificação de ídolos e a criação de opções de vida que potencializam aquilo que é verdadeiramente humano, que Deus tinha como intenção original, que incluem o amor, a modéstia, o contentamento, a criatividade, o bem-estar das pessoas, justiça, cooperação entre as pessoas, conhecimento mais amplo, produção de conhecimento que beneficia as pessoas. Será que nós temos sido também, como cristãos, agentes de potencializar a vida humana que Deus criou e que é boa como parte da criação de Deus? Ou a gente tem feito, como cristãos, o contrário? Talvez a nossa expressão de espiritualidade seja tão reduzida que talvez ela também tenha se tornado um ídolo. A gente chama isso, né, do fideísmo. É um cristão que acha que a relação de fé, ou uma relação de fé mágica com Deus, é proporcionar tudo que a vida coloca como necessário na criação de Deus. Por exemplo, a pessoa não faz por onde cultivar uma vida econômica, ou não é zeloso nessa área, e acha que Deus de forma mágica vai suprir, né? Então eu faço coro aqui com um amigo que colocou, diante de tanta teologia da prosperidade, falando assim, ó, o segredo bíblico da prosperidade. Até peguei a caneta para anotar. Acordar cedo, tomar um banho e ir trabalhar de forma justa e honesta. Então, gente, as coisas na criação de Deus funcionam segundo o que Deus colocou para nós. E eu queria concluir aqui, né, com esses 3 pontos, ou marcas de uma espiritualidade que recupera o nosso sentido de humano e nos leva a superar aquele dualismo inicial que eu coloquei. Irineu de Lyon, um grande teólogo cristão, né, um grande propagador da fé bíblica. O interessante sobre ele aqui é que ele combatia no período dele, gente, aqui a gente está falando de século II para o terceiro, né? E a gente tem uma pessoa que combatia o gnosticismo, né, que era um tipo de espiritualidade que surgia, ou de vida cristã, na igreja também tinha isso, onde as pessoas achavam que o espiritual era aquele que superava todas as suas relações com o mundo material, né? Então era alguém que tinha um conhecimento sobre essas realidades celestiais. Isso está muito presente em concepções até hoje, né, de espíritas, ou concepções mais orientais de espiritualidade. Irineu, por outro lado, falou assim, olha, não, o que Jesus fez foi recapitular a criação. Deus em Cristo Jesus gera uma nova cabeça, um novo centro para a criação. Então a criação agora ela tem que estar enraizada em Cristo. Irineu, numa frase que expressa muito bem isso que eu tenho colocado aqui nessa palestra, ele diz o seguinte: a glória de Deus é o homem plenamente vivo. A glória de Deus é o homem plenamente vivo, pois a vida humana é a visão de Deus. A vida humana é a visão de Deus. Se a revelação de Deus, por meio da criação, já obtém vida a todos os seres que vivem na terra, quanto mais a manifestação do Pai, pela palavra, obterá vida a todo aquele que vê Deus. Então, Tertuliano insere nesse princípio da filiação, ou da adoção, como algo que, olha, se a própria criação já gera vida, quanto mais agora que nós conhecemos o Filho de Deus, nós somos adotados, isso vai gerar vida humana plena. Então eu queria deixar isso como reflexão para nós, queria fazer mais uma oração. Você coloca a sua vida diante de Deus.